Vamos lá. Questão 15. Aí começa as questões da EA aqui. Seja o arranjo simples com x pertencente aos naturais, tal que é igual a 30. Esse arranjo aqui, né? Então, arranjo x mais 2. 2 é igual a 30. Professor, a gente precisa saber a fórmula agora não tem jeito. Nessas condições, o valor de x é... Olha só, se você aprendeu, né, o que eu te, né, ensinei na aula lá, teoria, isso daqui, né, arranjo, né, de x mais 2, 2, eu vou pegar esse 2 e vou abrir em dois tracinhos se multiplicando. Vou pegar esse cara aqui, x mais 2, e vou vir descendo por ele, ó. X mais 2 aqui, tá? E aqui é x mais 2 menos 1, aqui eu fico com x mais 1. É esse daqui que você tem que saber, tá? Acabou. E arranjo é isso. Se fosse combinação, a gente ia dividir pela permutação aqui dos dois tracinhos, dividia por 2 fatorial, só que não vai ser o caso. Tá bom? Então, ó, 2 tracinhos e x mais 2 e x mais 2 menos 1, x mais 1 aqui. Acabou. Isso daqui, então, ó, x mais 2 vezes x mais 1 é igual a 30, tá? E agora, bom, a gente poderia pensar assim, ó, usar a resposta. Olha só, que coisa interessante. Se eu boto 8 aqui, o x, fica 10 vezes 9, 90, não é? Se eu boto 6 aqui, ó, 8 vezes 7, 56, não dá 30. Se eu boto 4 aqui, 6 vezes 5, 30. Então, ou eu fatoro por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Né? Então, eu poderia pensar assim, ó, 6, né? Aqui 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, bom, aqui, né, esse cara aqui, para dar 6 eu tenho que colocar o x aqui, ó, 4 mais 2. E aqui, ó, 4 mais 1. Isso é igual a 30? É, né? Ó, 6 vezes, né, 5 é igual a 30. Então, o x é igual a 4. É uma forma mais rápida de fazer. Fatorando, né, e a gente já chega direto. Ou você faz o formalzão, que é o quê? É fazer essa multiplicação, né? Fazer essa multiplicação. Vou fazer aqui em verde para você. Ó, x vezes x, fazer, né? X ao quadrado. X vezes 1 mais x. Mais 2x. Mais 2. Aí já vou jogar o menos 30 aqui. Igual a zero. Tá? Fiquei com x ao quadrado. Mais 3x. Menos 28 é igual a zero, beleza? Fiz distributivo aqui, x ao quadrado mais x mais 2x mais 2, tá? Então, bom, vamos pensar em soma e produto. Vamos pensar em 7, 4, né? Ó, x mais 7 e x menos 4 igual a zero. Mais 7 menos 4, mais 3, mais 7 vezes menos 4, menos 28. Opa, um x é igual a menos 7, o outro x é igual a 4. Só que ele fala que o x é natural, então a gente resposta a 4. Você pode fazer assim ou pode fazer a forma mais esperta que eu te falei, beleza? Vamos lá, questão 5. Número de anagramas diferentes que podemos formar com a palavra rancho, de modo que se iniciem com vogal. Né? Então, você já viu que a ESA gosta muito de anagrama, né? Mais uma questão de anagrama aí. Então, você tem essa palavra aqui, rancho, tá? É onde você vai comer lá quando você passar na ESA, né? Especialista, enfim, qualquer concurso militar, tá? Então, você tem o rancho. Então, a gente tem, em princípio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, princípio multiplicativo, 6 casinhas aqui. 3, 4, 5, 6. Só que ele fala o seguinte, presta atenção. Ele quer que inicie por vogal. Quantas vogais aqui eu tenho? 1, 2 vogais. Beleza? A ou O. Então, ó, aqui vai ser A, né? Ou O. Beleza? Tranquilo? Então, aqui vai ser, eu vou ter duas possibilidades. Né? Eu vou ter qualquer um dos dois aqui, A ou O.
tá? E, bom, eu tenho um total aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 6 possibilidades. Então, bom, se eu já deixei uma aqui, né, eu vou ter mais qualquer uma das 5, 4, 3, 2 e 1, beleza? É isso daqui que você deveria fazer. Agora, claro, vou dar uma olhada. Tem letra aqui ou vogal repetida? Não, então posso ficar tranquilo. Então, só isso. Se tivesse, a gente ia dividir pelo fatorial aqui da quantidade de repetições, tá? Então, eu vou ter 5 vezes 4, 20, 60, 120, 120 vezes 2, 240. Resposta bravo da 5, beleza? Vamos lá. Vamos lá, questão 18. Com os algarismos, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7, posso escrever tantos números pares de 4 algarismos distintos, né? Então, beleza, eu vou, ó, 1, 2, 3, 4, eu tenho 6, né? Beleza. Então, olha só, 4 algarismos distintos, se liga nisso daqui, nessa informação aqui. Beleza? Então, ó, eu tenho que escolher 4, né? 1, 2, 3, 4. Beleza. Só que ele fala assim, ó, eu tenho esses caras aqui, tá? Número par. Galera, par, ele vai ter que terminar em 1, 2, em 4 ou 6. Aqui, ó, 2, 4 ou 6. Ou seja, 3 possibilidades aqui, tá? Então, eu começo pela restrição, né? 3 possibilidades. Eu tinha, só que e ainda tem a questão de ser algarismos distintos, né? Então eu tinha 6 algarismos, já deixei um, agora eu vou ter qualquer um. Tem mais restrição? Não. Então aqui eu coloco qualquer um dos 5, qualquer um dos 4, qualquer um dos 10. Isso daqui, claro que é uma questão de arranjo, porque 5.433 é diferente de 4.500 se eu trocar a posição aqui dos algarismos, beleza? Então, isso daqui é arranjo, então fiquei com 20, 5 vezes 4, 20 vezes 3 vezes 3, 9. 180 possibilidades. Beleza? 18, fácil, né? Bola. Vamos lá, galera. Questão 11. Uma corrida disputada por 8 atletas. O número de resultados possíveis para os 4 primeiros lugares. Em princípio, né? Então eu tenho que fazer 4 escolhas aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza? É questão de arranjo e combinação, né? Aí a gente pensa, bom, se eu colocar Rodrigo e João aqui, primeiro, segundo, né? 4 primeiros lugares. Se eu boto Rodrigo e João é uma coisa, primeiro Rodrigo, segundo João. Se eu troco de lugar, boto o João aqui e o Rodrigo depois, o João está em primeiro, o Rodrigo agora está em segundo. Então a gente muda, né? A gente muda aqui a situação, né? A gente vai ter outra pessoa primeiro, né, colocado, tá? Então, a ordem é importante, a gente tem um caso de arranjo. Se eu troco e a ordem não importa, é a mesma coisa, a gente tem combinação. Essa basicamente é a ideia, tá? Então, beleza. Eu tenho que fazer as 4 escolhas aqui para os 4 primeiros lugares. Então, aqui vai ser qualquer um dos 8, né? Qualquer um dos 7, 6 e 5. É isso daqui. Não precisa dividir, né? Então, eu vou ficar com 8 vezes 7, 56, né? Vezes 30. Vezes 30. 18, 1, 15, 16, 1.680, resposta dada. Beleza? Vamos lá, 28. Dos 10 judocas que participam de uma competição, os 3 melhores subirão em um pódio para receber a premiação. Lembrando que cada atleta pode ocupar primeiro, segundo ou terceiro. Tá, então eu tenho, 3 possibilidades. Eu tenho que escolher quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo e quem vai ser o terceiro, né? Primeiro, segundo e terceiro, né? Então, se eu botar aqui o A, né? O A foi o primeiro, o B segundo e o C terceiro, né? Agora, se eu botar aqui o B foi primeiro, o A segundo, né? E o C continua em terceiro, eu tenho um pódio diferente. Se eu tenho a ordem aqui que ela faz a diferença, a gente está diante de arranjo. Então, beleza. Né? O número de formas, então, aqui vai ser qualquer um dos 10, 9 e 8. Não preciso dividir para tirar a permutação, porque
né, eu só vou ter coisas distintas aqui, tá? Então eu vou ter 90 vezes 8, 720 é a resposta. Beleza? Tranquilo? Questão fácil também, né? Vamos lá, galera. Questão 10 aqui. Colocando-se em ordem alfabética os anagramas da palavra fuzil. Que posição ocupará o anagrama Ziluf? Questão boa da ESA, né? Questão da antiga aí. Caiu uma questão parecida já no ITA, né? Na SpaceX. E agora, né, na época na ESA caiu essa questão aqui. Questão interessante, galera. Primeiro, vamos lá. Fuzil eu vou ter 5 letras. Vamos colocar na ordem alfabética aqui. Então eu vou ter o F, depois eu vou ter o I, depois o L, U e o Z. Essa é a ordem alfabética, beleza? Primeiro F, depois I, L, U e Z. Filuz, tá? E agora? Agora você tem que pensar no seguinte. A palavra é Ziluf, tá? Ziluf. Eu vou colocar ela aqui, ó. Ziluf. Então, Ziluf, tá? Então, bom, para começar, a gente, né, teria que começar aqui do Z, tá? Só que antes do Z, imagina, você vai ter, antes do Z, você tem o F, o I, o L e o U. Então, você vai ter, por exemplo, né, então anagramas são 5 aqui se multiplicando, 4, 5. Então, você vai ter aqui, né, com o F aqui, eu mantenho o F, aqui é uma possibilidade, tá? E aí eu vou ter qualquer uma das 4, né, 3, 2 e 1 aqui, né? Isso daqui eu vou ter 24. Só que eu vou fazer isso daqui, né, pro F, pro I, pro L e pro U, que vem antes do Z. Então, na verdade, aqui a gente já pode melhorar isso daqui. Em vez de 1, né, a gente sabe que vai entrar o I, o L, né, e o U. Né? Então, são 4 possibilidades. Né? E aí eu pego e multiplico por 4 isso daqui. Né? Então, eu vou ficar com 9,6. Beleza? Já tem 9,6, 96 anagramas. E aí sim, aí começa a entrar nos anagramas, né? Ó, 3, 4, 5. Nos anagramas que começam com Z, né? Então vou cravar o Z aqui, uma possibilidade. Aí a gente vai para a segunda letra. Aí olha pro Ziluf, né? A gente vai ter aqui, né? A gente vai ter aqui o I, tá? A gente vai ter o I aqui, tá bom? Posso já sair colocando o I aqui? Não é ordem alfabética. Então, antes do I, olha quem está antes do I. É o F. Então, você, teria que colocar o F aqui, né? Então, o F é uma possibilidade antes do I. Então, ó, eu tinha 5 letras, coloquei 2, aqui qualquer uma das 3, qualquer uma das 2, uma aqui. Opa, 6 possibilidades. Show. Então, já tem 96 com 6, 102 possibilidades. Continuo. Então, beleza. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu já tenho o Z, uma possibilidade. Aí sim, né? Agora eu posso colocar o I aqui, porque eu já coloquei a letra que vem antes, que é o F, I. E agora a gente vai para o L, né? A gente vai para o L. Acho que você já está entendendo a lógica. Então, em vez de colocar o L aqui, eu olho para a ordem. Ah, ó, eu tenho uma possibilidade e eu tenho outra possibilidade. Antes do L tem o F e o I. Só que, opa, professor, o I já tem já. Então, eu só tenho que botar o F aqui. Seria só o F aqui, né? Beleza, tá? Então, ó, o F é uma possibilidade. Então, eu tenho qualquer uma das duas que sobra, uma aqui. 2, tá? E aí, bom, aí já tá acabando, né? 3, 4, 5. Então, ó, já coloquei o Z, uma possibilidade, já coloquei o I, uma possibilidade, né? O L, agora eu posso colocar, que eu já analisei as letras que vêm antes do L, show. E agora, né, já posso colocar o U direto aqui, vamos analisar. Antes do U, preste atenção agora, antes do U, né, antes do U eu tenho, ó, o L, né, eu tenho o I, e eu tenho o F, né? Eu tenho F. Ó, o I e o L já estão aqui, né? Então, só faltaria aqui colocar o F, uma possibilidade.
né? E aí aqui, claro, a letra que sobrou seria o U, uma possibilidade. Então eu tenho mais uma possibilidade aqui. E claro, né? Aí para terminar, então cravei o Z, uma possibilidade, o I, uma possibilidade, o L, uma possibilidade. Agora sim, né? Eu posso colocar, né? Eu posso colocar aqui o U, uma possibilidade, né? E aqui só vai faltar o F mesmo, Ziluf, tá? Uma. Então, ó, 96 com 602, 103, 104, 105, 106, né? É a posição, seria a posição dele na ordem alfabética, beleza? Questão, né, assim, que demanda um pensamento maior, uma análise melhor, tá bom? Vamos lá. Questão 9. Um colégio promoveu, numa semana esportiva, um campeonato interclasse de futebol. Na primeira fase, entraram na disputa 8 times, cada um deles jogando uma vez contra cada um dos outros times. O número de jogos realizados. Então, bom, para ter um jogo, eu tenho 2 times, né? Então, vou usar o princípio multiplicativo aqui básico. Então, eu tenho 2 times. Só que, né, 2 times jogando. Eu tenho 8. Então, aqui vão ser qualquer um dos 8 times. Tá? E aí aqui vai ser qualquer um dos 8? Não, porque ele não joga contra ele mesmo. Então, bom, ele vai jogar contra qualquer um dos outros 7 times, né? Só que se eu deixo assim, tá errado, né, galera? Porque 8 vezes... Ah, então, professor, isso daqui é arranjo, né? Se eu deixar assim, é arranjo. Só que eu tô botando que, por exemplo, digamos que eu tenha Flamengo e Fluminense aqui, Fla-Flu. Eu tô botando que eu tenho... Aqui tá também o jogo da volta, né? O Flu-Fla, tá? Então, eu tenho que tirar essa repetição. Para tirar essa repetição, né, professor, então saquei. Quando a gente tira a repetição, dividindo pelo fatorial aqui, pela permutação dos dois, né? 2 fatorial, exatamente. Agora sim, eu só vou ter um jogo, né? E ele fala, ó, cada um deles jogando uma vez só contra o outro time. Então, eu tive que fazer essa divisão aqui, tá? 8 vezes 7, 52, 56, 56 por 2, 28 jogos. Ah, professor, então se eu tivesse, né, se eu tivesse jogo de ida e volta, seriam 56, né? Sim, exatamente. Tá, então a resposta dado, beleza? Vamos lá, questão 22. De um grupo de 10 pessoas, 5 serão escolhidos para compor a comissão. Ó, minhas escolhas já coloca aqui, né, os tracinhos. 5 escolhas, beleza. Eu tenho 10 para escolher 5. Ana e Beatriz fazem parte dessas 10. Assim, o total de comissões que podem ser formadas que tem a participação das duas. Então, ó, Ana aqui, Beatriz aqui, beleza? Então, é uma possibilidade aqui, uma possibilidade aqui. Já começo colocando elas. Só que elas na mesma, né, Ana e Beatriz é a mesma coisa que Beatriz e Ana, tanto faz. Tá? Então, isso daqui é um problema clássico de, né, combinação, né, onde eu tive 2 escolhas aqui e agora eu vou ter, ó, qualquer uma das 3 aqui. Bom, eu tenho 10 para as 3, para 3 possibilidades. Então, ó, na verdade eu tinha 10, botei as 2, né, botei Ana e Beatriz, me sobram 8 possibilidades. Então, ó, aqui qualquer um dos 8, 7, 6. Só que como é combinação, eu tenho que tirar a repetição. Divido, ó, 3 tracinhos, divido por 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial, né? 3 vezes 2, 6. Corto aqui. Bom, 8 vezes 7, 56 é a resposta. 22 dado. Beleza? Ó, vamos lá. Questão 14. Para o time de futebol da ESA, foram convocados 3 goleiros, 8 zagueiros, 7 meios de campo e 4 atacantes. Número de times diferentes que a ESA pode montar com esses jogadores convocados, de forma que o time tenha 1 goleiro, 4 zagueiros, 5 meio-campo e 1 atacante. Então, presta atenção. O que eu tenho que escolher aqui? Primeiro, eu vou escolher, ó, 1 goleiro, né? Eu vou escolher 1 goleiro. Beleza. Depois, aí eu vou fazer uma divisão aqui, ó, que são etapas, né? Depois, 4 zagueiros. 1, 2, 3, 4 zagueiros. Depois, 5 meio-campo. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E depois um atacante. Então, bom,
Isso daqui é princípio multiplicativo básico, tá? Aqui então, ó, goleiro, tá? Goleiro aqui. Nesses caras aqui, né, a gente sabe que vai ser zagueiro, Z de zagueiro, tá? Aí aqui eu vou ter meio campo, MC de meio campo, e aqui atacante, tá? Uma posição, beleza? Então agora, bom, isso daqui é combinação arranjo. Se você botar o goleiro, o Muriel, e o zagueiro Lucas Claro, né, no mesmo time, né, é a mesma coisa que Lucas Claro e Muriel, a mesma coisa, né? Agora, se eu tiro o Lucas Claro e boto o Nino, né, aí eu vou ter uma outra formação, tá? Mas assim, se eu mudo as peças aqui, né, tanto faz. Então, aqui é combinação. Então, bom, sendo combinação, bom, eu tenho, para convocar aqui, ó, eu tenho uma posição para 3 goleiros. 3. Eu tenho 4 zagueiros, aqui que escolher 4 de 8. Então, ó, qualquer um dos 8, qualquer um dos 7, qualquer um dos 6, qualquer um dos... Tudo isso daqui, galera, se multiplicando, né? Se multiplicando, princípio multiplicativo básico. Acabou aqui, 8, 7, 6, 5. Se eu deixo assim, arranjo, eu tenho que tirar a repetição. Aí você aprendeu que para tirar a repetição, a gente divide, né? Ó, aqui não tem 4 tracinhos? Divide por 4 fatorial, pela permutação dos 4, tá? Bom, e aqui? Bom, aqui eu tenho 5 meio campo, tenho que escolher 5 eu tenho 7 meio campo aqui. Então, ó, é um dos 7, 6, 5, 4 vezes 3. Dividido também, mesmo esquema, né? Dividido por 5 fatorial, para tirar a repetição. E atacante eu tenho 4 para 1, né? Essa é a montagem, galera, tá bom? Agora vou botar aqui embaixo, só para a gente fazer a continha. Fiquei com 8, 7, 6, 5, tá? Isso daqui dividido por 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 7, 6, 5, 4, 3, dividido, 5 fatorial é 5, 4, 3, 2, 1. Sem fórmula, né, galera? Pessoa sem fórmula, né? A gente não precisa saber fórmula, tá? Combinação, a gente não precisa saber fórmula. Mas é bom saber? Claro, você sabe, na minha aula a gente deduziu as fórmulas, né? A gente viu, a gente fez, tá? Mas assim, só entendendo mesmo o princípio multiplicativo e saber a diferença, arranjo de combinação, você mata essa questão, tá? Por isso que eu tô fazendo ela bem calma. Então, vamos lá. Ó, 4, 2 aqui, 8, vou cortar com esse 8 aqui, beleza? Tá? Deixa eu botar em outra cor aqui para ficar, ó. 4 com 2, 8, e aí eu corto com esse 8. 3 aqui, ó, com esse 3 aqui, tá? Bom, sobrou esse cara aqui, ó, então vamos lá. 5, 4, 3, ó, 5, 4, 3, 5, 4, 3. Esse 2 aqui com esse 4, 2. Então, sobrou quem? 7 vezes 6, 42, beleza? Vezes 5, vezes, ó, 7 vezes 6, 42, vezes 2. Tá bom? Beleza? Então, eu fiquei com 42 vezes 10, né? Então, ó, 42 vezes 42, 2 vezes 2, 4, 8, 4 vezes 2, 8, e aqui 16. 4, 16, 7, 1, né? Então, fiquei com 1764 vezes 10. 1764, 0. 1764, 0, resposta da 14. Dado, beleza? Vamos lá. Vamos lá, galera. Questãozinha aí. Agora entramos em análise combinatória. Primeira questão, beleza? A questão da ESA aí. Um anagrama é uma espécie de jogo de palavras resultando do rearranjo das letras de uma palavra ou expressão para produzir outras palavras ou expressões, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Ele está falando aqui, né, ele está formalizando aqui a definição de arranjo, né? Para participar de uma competição, uma equipe decide criar uma senha, fazendo um anagrama do nome original da equipe, que é Foxtrot. De quantas maneiras diferentes
poderá ser criada essa senha. Então a gente tem, aí qual o bizu, né? A gente tem Foxtrot. E aí, bom, a gente tem quantas letras aqui? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente aprendeu que a gente tem que colocar 7 fatorial. Porém, vamos ver se tem repetição de letra. Se não tivesse repetição, seria isso aqui. Agora, perceba que eu tenho 2 O's, né? F eu tenho mais algum? Não. X não. Opa, e tenho 2 T's aqui. Tá? Então, eu vou dividir, né, pela quantidade aqui de letras que estão repetidas, né? Então tem 2O, a gente divide por 2 fatorial. Tem 2 T's, né, aqui vezes 2 fatorial, porque tem 2T também, tá? Simples assim. E aí eu vou ficar com 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 3, 2 e 1, tá? E aqui embaixo eu tenho, ó, 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, 4, né? Que eu já vou cortar com esse cara aqui. Me sobrou quem? 6 vezes 7, 42, né? Vezes, ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Vezes 30. Tá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E bota mais o 0. 1260. Resposta dada essa primeira questão aí. Beleza? Vamos lá. Questão 2. Em uma barraca de cachorro quente, o freguês pode escolher entre 3 tipos de pães, tá? Então vamos lá. Pães aqui eu tenho 3 para escolher, né? 1 em 4 tipos de salsicha, tá? Salsicha. Eu tenho 4 tipos. E 5 molhos. Eu tenho 5 tipos de molho. Beleza? Identifica a quantidade de cachorros quentes diferentes que podem ser formados. Questão bem tranquila, né, galera? Aqui é princípio multiplicativo puro, né? Por quê? Porque o que vai acontecer? Eu tenho que escolher um cachorro quente, eu tenho que escolher dessas 3 coisas. Eu tenho que escolher um entre os dos pães aqui, um entre as 4 salsichas e um entre os molhos aqui. Beleza? Então, eu vou ter, bom, aqui é o pão, aqui a salsicha e aqui o molho, tá? Então, ó, eu tenho uma posição, uma escolha, né, para 3 candidatos aqui, qualquer um dos 3. Salsicha, aqui eu tenho qualquer um dos 4 aqui para escolher um. E aqui qualquer um dos 5 para escolher um também. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Simples mesmo essa questão, tá? Questão 2, então, né, tá morta. Vamos lá. Vamos lá, galera. 23. Em campeonato de tênis estão inscritos 10 militares. Para disputar o campeonato, esses militares podem formar quantas duplas diferentes? Ó, dupla, então vou ter que escolher 2. Princípio multiplicativo básico. Arranjo, isso daqui é arranjo a combinação. Aí vamos lá, vamos pensar. Eu tenho que escolher 2 caras. Se eu escolho André e Bruno, né? André e Bruno, a primeira dupla, é a mesma coisa que Bruno e André, você concorda? Então, aqui a ordem não importa. Então, a gente está diante de um caso de combinação. Então, eu posso botar aqui qualquer um dos 10 na minha primeira opção e qualquer um dos 9. Só que eu tenho que dividir pela permutação dos 2, porque é combinação. Dividido por 2 fatorial. 90 por 2, 45. Simples a questão, né? Resposta D, 23D. Vamos lá, galera. Questão 30. Formato, tamanho e cor são as características que diferem as etiquetas e indicadores de preço dos produtos de uma loja. Se elas podem ter 2 formatos, 3 tamanhos e 5 cores, o número máximo de preços distintos. Galera, princípio multiplicativo básico, né? 2 vezes 3 vezes 5. São as 3 escolhas. Para cada escolha tem 2, 3 e 5. Tá? Isso daqui vai dar 30, beleza? Questão fácil, né? Vamos lá, 27, questão fácil também, né? Dentre 8 candidatos, 5 devem ser selecionados. Então, olha só. 1, 2, 3, 4. As minhas 5 escolhas estão aqui, né? De 8, então eu tenho qualquer um dos 8, 7, 6, 5 e 4. Só que o número de formas distintas, né? Então, se eu tenho André, Bruno,
André, Bruno, Carlos. É a mesma coisa que Carlos, André, Bruno, é a mesma comissão. Então eu troquei a ordem aqui, né, de chamar a galera e deu o mesmo trio, né? Aqui só que vão ser 5. Então isso daqui a gente está diante de uma combinação, né? Eu tenho que tirar a repetição. E aí eu divido pela quantidade de tracinhos, pela permutação 2, 5, 5 fatorial. Tá bom? Isso daqui vai ser então 8 vezes 7, 6, 5, 4, dividido por 5, 4, 3, 2, 1. Ó, 5, 4 eu corto com 5, 4. 3 vezes 2, 6 eu corto com 6. 8 vezes 7, 56 resposta água. Beleza? Vamos lá. Questão 20. A ideia é uma questão interessante também, né? Um professor montará uma prova com 4 questões que ele dispõe. Tá? Número de maneiras diferentes que o professor pode montar essa prova, levando em consideração apenas a ordem. Então você vai ter, né, primeira questão, segunda questão, terceira e quarta questão. Já que são 4 questões, então eu vou ter a primeira, né, a segunda, a terceira e a quarta. Digamos que a primeira é de triângulos, né? A segunda é uma questão de complexo. A terceira, né, é uma questão de geometria, né? É uma outra de geometria analítica, GA, tá? E a outra de geometria espacial. Tá bom? Você concorda que a primeira aqui é de triângulo, só que poderia ser a quarta. Eu poderia ter na primeira aqui GA, né? E eu coloquei ela em terceira. Então, eu tenho essas 4 questões, né? Como primeira aqui, eu posso escolher qualquer uma das 4. A ordem importa, é arranjo, né? Qualquer uma das 4, qualquer uma das 3, 2 e 1, né? Essa é a ideia, tá bom? 4 vezes 6, 12, 2 vezes 2, 24 possibilidades dele montar essa, né, uma provinha aí, tá? Com 4 questões, poucas questões, né?